Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar uma ideia assim, poderosa, como uma crença que parece simples sobre nossas próprias habilidades pode, na verdade, redesenhar o mapa das nossas vidas. A fonte principal para essa exploração são os insights do livro Mindset, a nova psicologia do sucesso da psicóloga Carol Dweck. A nossa missão aqui é tentar entender como a Dweck mapeou dois mindsets, duas mentalidades básicas, né? E como elas mexem com tudo. Nossa reação ao fracasso, nossa vontade de aprender, nosso crescimento. A faísca inicial para ela foi observar crianças. Crianças reagindo a desafios de formas, assim, totalmente opostas. Algumas ficavam super empolgadas, outras se sentiam julgadas e, sabe, travavam. Parece simples, né? Mas tem muito pano para manga aí. Ok, vamos desembrulhar isso. Com certeza, e o trabalho da Dweck não surge do nada, né? Ele se encaixa numa linha importante da psicologia que mostra o peso, sabe, das nossas crenças. Quer a gente perceba ou não, aquilo em que a gente acredita sobre nós mesmas, sobre o mundo, afeta o que a gente busca e, francamente, afeta nossas chances de conseguir. E o mais curioso é que mexer nessas crenças, mesmo nas que parecem mais básicas, pode gerar ondas de mudança bem significativas na vida da pessoa. Então, a Dweck identificou essas duas mentalidades centrais. A primeira ela chama de mindset fixo. É a ideia de que nossas qualidades, tipo inteligência, talento, são meio que fixas, sabe? Imutáveis. Ou você nasce com elas, ou não. É como se fosse uma mão de cartas que você recebe e pronto. Nesse cenário, o fracasso vira quase que uma prova. Uma prova de que você não tem aquilo que precisa. A vida parece um teste constante para provar seu valor. Exato. E do outro lado, tem o mindset de crescimento. Aqui a crença é outra. É que essas mesmas qualidades podem sim ser desenvolvidas. Cultivadas com esforço, com aprendizado, com persistência. Aquelas crianças que a Dweck viu florescendo diante dos desafios, elas não se sentiam fracassando, sabe? Elas sentiam que estavam aprendendo, ficando mais espertas. Essa visão acende uma paixão genuína pelo aprendizado. Para que gastar energia só provando que você já é bom, se você pode ficar ainda melhor, né? O foco muda completamente, sai do julgamento e vai para o desenvolvimento. Interessante como isso ecoa um debate bem antigo sobre a natureza humana, né? Lembro de ler sobre tentativas passadas de justificar diferenças como permanentes, usando coisas, sei lá, como frenologia, o estudo das formas do crânio, ou até mesmo a genética sendo usada hoje para reforçar essa ideia de traços fixos. Pois é. E o irônico é que Alfred Binet, o cara que criou o famoso teste de QI, estava, na verdade, do outro lado dessa discussão. O objetivo dele, lá em Paris, no início do século XX, não era carimbar uma inteligência fixa nas crianças, de jeito nenhum. Ele queria identificar quem tinha dificuldade para poder criar programas educativos específicos, sabe, para ajudar essas crianças a desenvolverem sua inteligência. Ele criticava o que chamou de pessimismo brutal dessa ideia de inteligência imutável. Ele dizia que prática, treino, boa educação podiam sim aumentar a capacidade intelectual. E olha, a neurociência moderna só confirma isso, né? O cérebro tem uma plasticidade incrível, continua aprendendo, se adaptando a vida toda, e nossos genes precisam do ambiente para se expressar. Nada é tão fixo assim, no fim das contas. Para a gente sentir na pele como essas mentalidades funcionam, a Dweck usa um cenário bem comum, né? Pensa num dia ruim. Você vai mal numa prova importante, aí toma uma multa inesperada e ainda tem uma ligação meio tensa com um amigo. Como alguém com um mindset fixo costuma reagir? A tendência é ver tudo como um grande letreiro piscando. Você não é bom o suficiente. Vem aqueles pensamentos tipo, minha vida é um desastre ou ninguém gosta de mim. E a reação, muitas vezes, é fugir, sabe? Desistir. Ou buscar um consolo rápido, tipo comer compulsivamente ou, sei lá, afogar as mágoas. Vira uma bola de neve. Faz todo sentido. Agora pega a pessoa com um mindset de crescimento. Ela encara os mesmos eventos, mas a lente é outra. A nota baixa.
Ok, preciso entender o que eu errei aqui e estudar de um jeito diferente para a próxima. A multa. Chato, putz, mas preciso resolver. A ligação com o amigo. Melhor conversar e esclarecer as coisas. A postura é de enfrentar, de buscar solução, aprender com a situação. O ponto crucial aqui é como o significado do fracasso muda. Muda radicalmente. Exato. No mindset fixo, o tropeço define quem você é. Eu falei, vira muito rápido, eu sou um fracasso. Isso pode ter consequências bem pesadas, né? A Dweck conta a história do chefe francês Bernard Loiseau, um nome super importante da Nouvelle Cuisine, aquele movimento que revolucionou a culinária francesa, com pratos mais leves, ingredientes frescos. Ele tirou a própria vida depois de perder uns poucos pontos num guia gastronômico e ainda ouvi boatos de que perderia uma estrela Michelin. É pesado. É um exemplo trágico realmente e ilustra bem essa armadilha do mindset fixo. A identidade da pessoa fica completamente amarrada no sucesso externo, na validação que vem de fora. O Loiseau, apesar de todo o reconhecimento, de toda a inovação dele, sentiu que aquela perda de pontos era um veredito final sobre o valor dele. Como se ele estivesse ultrapassado. Para quem tem um mindset de crescimento, um baque desses ainda seria doloroso, claro que sim, mas seria visto mais como um sinal de alerta, sabe? Uma chance de reavaliar, de melhorar, não como uma sentença de morte profissional ou pessoal. A grande virada de chave aqui é que o mindset de crescimento separa o evento da identidade. A nota baixa, a crítica, a perda de pontos são problemas a resolver, não uma prova de incapacidade permanente. E o esforço? Como ele entra nessa história toda? No mindset fixo, se esforçar muito é quase um atestado de que falta talento natural. A lógica é, puxa, se eu fosse realmente bom nisso, não precisaria ralar tanto assim. Isso me lembrou o caso da violinista Nadia Salerno-Sonnenberg. Ela era um prodígio na infância, mas quando começou a enfrentar desafios mais sérios na Juilliard, uma escola de música super prestigiada, ela simplesmente travou. Parou de tentar. O medo dela, segundo a Dweck, era chegar no ponto de dizer dei o meu máximo e não foi suficiente. Porque aí não teria mais desculpa, né? Confirmaria a falta de talento. É bem isso. Existe até o que a Dweck chama de cultura da perfeição sem esforço. Isso é comum em universidades, onde os alunos sentem uma pressão para parecerem brilhantes, bem-sucedidos, sem que ninguém veja o suor por trás, o quanto eles ralaram. Algumas culturas, como a americana e a francesa, que a Dweck menciona, tendem a idolatrar mais o talento que parece brotar do nada do que o esforço dedicado, a persistência. Já o mindset de crescimento tem outra visão, né? O esforço é admirado, é visto como o motor que liga a capacidade e a transforma em resultado real. Se a gente for olhar de perto, até figuras que consideramos gênios natos, tipo Mozart ou Darwin, se dedicaram e se esforçaram absurdamente. O esforço não diminui o talento, de jeito nenhum, ele potencializa. E essa diferença fica gritante em como cada mindset encara um desafio, né? Quem tem mindset fixo costuma perder o gás quando a coisa aperta, quando não se sente inteligente ou habilidoso de cara. Teve um estudo da Dweck com alunos de química, matéria super puxada para quem quer fazer medicina. Os alunos com mindset fixo, diante da dificuldade, relatavam perder o interesse, sentiam até um mal-estar físico só de pensar na aula, sabe? Enquanto isso, os alunos com mindset de crescimento viam o desafio como combustível. Um deles chegou a dizer algo como: é bem mais difícil do que eu pensava, mas é isso que eu quero, então essa dificuldade só me deixa mais decidido. Pessoas com essa mentalidade não só aguentam sair da zona de conforto, elas precisam disso para sentir que estão crescendo, que estão evoluindo. Pensa no Christopher Reeve, o ator do Superman. Depois daquele acidente terrível que o deixou tetraplégico, o prognóstico médico era 0, recuperação de movimento, 0. Mas ele se jogou num programa de exercício super intenso, com estímulos elétricos contra todas as expectativas médicas da época. E o resultado? Ele não só recuperou alguns movimentos, desafiando a medicina, como ajudou a mudar a visão científica sobre o potencial de recuperação do sistema nervoso. Isso é mindset de crescimento puro. E a ideia de potencial?
Como cada um enxerga o futuro de uma pessoa. O mindset fixo opera na crença de que dá para medir o potencial logo cedo, sabe? E que essa medida é meio que definitiva. É aquele teste na infância, aquela primeira impressão que parece selar o destino da pessoa. Dweck conta a história de uma mulher, Loretta, que ficou marcada por não ter entrado na turma dos avançados no jardim da infância. Mesmo tendo sido transferida para lá depois, viu? Mas ela internalizou. Ah, se eu fosse mesmo inteligente, teria passado de primeira. Ou estudantes que acham que uma nota numa única prova define toda a inteligência futura deles. É complicado. Já o mindset de crescimento parte do princípio oposto. O verdadeiro potencial de alguém é desconhecido. Talvez impossível de conhecer de antemão, né? Como prever o que uma pessoa pode alcançar com anos de paixão, de dedicação, de aprendizado? Pessoas como Darwin e Tolstói, eles eram considerados alunos medianos na escola. Ben Hogan, um gigante do golfe, era tido como descoordenado na infância. A fotógrafa Cindy Sharman reprovou no primeiro curso de fotografia que fez. A atriz Geraldine Page ouviu que não tinha talento nenhum e que deveria desistir da carreira. O potencial, nessa visão, não é um ponto de partida fixo, entende? Mas sim a capacidade de desenvolver habilidades ao longo do tempo. Lembrei do Jack Welch, ex-CEO da GE, que dizia escolher líderes pela pista de decolagem deles, a capacidade de crescer. É uma visão muito mais dinâmica e, francamente, mais esperançosa. Agora, uma das coisas que mais me pegou no trabalho da Dweck de verdade foi o efeito do elogio. Parece totalmente contraintuitivo, né? A gente acha que elogiar faz bem, mas ela descobriu que elogiar a inteligência de uma criança, tipo, nossa, como você é inteligente, na verdade atrapalha. Isso empurra a criança para o mindset fixo. Por quê? Porque ela fica com medo de fazer algo que possa desmentir aquele rótulo de inteligente. O resultado? Começa a evitar desafios e, quando encontra dificuldade, o desempenho dela despenca. E o mais chocante, num estudo, quase 40% das crianças elogiadas pela inteligência mentiram sobre as próprias notas depois de um teste difícil. Mentiram só para manter a imagem de inteligente. É muito forte isso. Exato. Por outro lado, elogiar o processo, o esforço, a estratégia usada, a persistência, a melhora, funciona muito melhor. Frases como, nossa, você se esforçou bastante nisso, ou adorei como você tentou resolver esse problema de outra forma, incentivam um mindset de crescimento. As crianças elogiadas pelo esforço tendiam a escolher tarefas mais difíceis depois, justamente para aprender mais. Elas curtiam mais o processo, mesmo com os erros, sabe? E o desempenho delas melhorava após as dificuldades. A lição prática aqui é clara. Foque no que a pessoa fez o esforço, as estratégias, a busca por ajuda, o foco, e conecte isso ao resultado, que é o aprendizado, o progresso. Elogie o caminho, o processo, não um suposto dom fixo. Os estereótipos também entram nessa equação de um jeito bem complicado, né? Sabe aqueles rótulos sociais? Sejam negativos, seu grupo não é bom nisso. Ou até positivos. Asiáticos são craques em matemática, por exemplo. Eles pesam muito mais em quem tem mindset fixo. O medo de confirmar o estereótipo ruim ou a pressão para não derrubar o estereótipo bom acaba consumindo uma energia mental enorme, energia que poderia estar sendo usada na tarefa em si. Verdade. Mas o mindset de crescimento parece oferecer uma espécie de escudo contra isso. Ele ajuda a pessoa a entender o estereótipo ou preconceito como a opinião do outro, sabe? Uma visão limitada do mundo, e não como uma verdade absoluta sobre sua própria capacidade. Isso libera a pessoa para encarar a situação com mais confiança. A Dweck observou isso em mulheres cursando cálculo na universidade, uma área com aquele estereótipo chato de que mulheres não são boas em exatas. As que tinham mindset fixo, ao serem lembradas do estereótipo, sentiam um impacto na confiança, no interesse. Já as com mindset de crescimento conseguiam manter o foco e a segurança na própria capacidade, apesar do estereótipo pairando no ar. Elas não deixavam a crença limitante dos outros definir a experiência delas. A ótima notícia no meio disso tudo é que mindset não é destino. Dá para mudar. E isso é fundamental. A Dweck e sua equipe criaram workshops, tipo um chamado Cerebrologia, que ensinam de forma bem prática, bem visual, que o cérebro é como um músculo. Quanto mais a gente usa, mais forte ele fica. Aprender coisas novas
cria literalmente novas conexões neurais. Lembro da história do Jimmy, um aluno que tinha a fama de fazer o mínimo possível, sabe? O esforço zero. Quando ele participou desse workshop e entendeu que podia ficar mais inteligente, que não era algo fixo, ele ficou super emocionado, chegou a chorar e perguntou: quer dizer que eu não preciso ser burro? Foi um divisor de águas para ele. Dali em diante, começou a se dedicar como nunca. Mas essa mudança não é como virar uma chave de luz, né? É mais uma jornada. O primeiro passo é aprender a reconhecer a voz do mindset fixo dentro da gente. Aquela vozinha que aparece na hora do desafio, da crítica, do erro. A Dwecketa sugere dar um nome para essa voz. Sei lá, o crítico interno, o medroso, o Zé Ranzinza, cada um escolhe o seu. Depois, é preciso entender que essa voz, apesar de parecer protetora, melhor não tentar para não errar. Isso é muito difícil para você. Na verdade, nos limita muito. O passo seguinte é começar a educar essa voz, mostrar para ela outras respostas possíveis, que o erro é fonte de aprendizado, não de vergonha, que o desafio é oportunidade de crescer, que pedir ajuda é sinal de força, não de fraqueza, e criar planos concretos. Ok, da próxima vez que eu sentir vontade de desistir diante de algo difícil, vou tentar X ou Y. É um processo contínuo de autoconsciência, de escolha e principalmente de prática. Então, juntando todas as peças aqui, o que a gente leva dessa nossa conversa? A análise da Dweck é muito poderosa porque mostra que essas crenças sobre nossa capacidade, elas não são só pensamentos soltos na cabeça. Elas criam o mundo em que a gente vive, de certa forma. Pode ser um mundo onde tudo é um teste, um julgamento constante do nosso valor, isso é um mindset fixo, ou pode ser um mundo de aprendizado contínuo, onde desafios são bem-vindos e o esforço é o caminho para a gente se tornar mais capaz, aí é o mindset de crescimento. Exatamente. E talvez a reflexão final que fica depois de tudo isso que a gente conversou é a seguinte: se o nosso potencial verdadeiro é, na verdade, desconhecido e pode ser expandido com paixão, com esforço, com aprendizado, como a gente viu em tantos exemplos, de atletas a cientistas, de artistas a líderes, será que existe alguma área na nossa vida onde a gente talvez tenha aceitado uma limitação como definitiva? Como se fosse uma parede intransponível, que parte de nós poderia florescer se a gente olhasse para ela com essa outra lente, a lente do mindset de crescimento. O que mais a gente poderia se tornar individualmente e até como sociedade, se a gente realmente abraçasse essa ideia do desenvolvimento contínuo? Fica aí a pergunta para a gente pensar, né?